Oi gente, tudo bem? Mais uma vez bem-vindos ao meu canal e o tema de hoje é pecado assistir dorama? E aí, é pecado assistir dorama? E aí, você já se perguntou? Você é dorameira? Você é cristã e dorameira? Como é que você fica nessa situação? O que é que você pensa a respeito disso? De certa forma, esse assunto já é até um pouco batido, né? A gente já assistiu algumas pregações, alguns líderes, alguns pastores se posicionarem contra o dorama. Por quê? Porque N razões, né? Até o coração coreano também já foi criticado, porque tem uma origem pagã aí no meio, que eu não entendi muito bem e não vem ao caso agora. Porque o que eu quero hoje tratar, conversar com vocês, é até que ponto a gente como cristão, como cristã, é bacana, faz bem estar assistindo a doramas e o que cerca os doramas para que o torne um pecado, né? Porque não existe nada na Bíblia que diga é pecado assistir dorama, né? Mas a palavra, ela nos ensina várias lições, ela nos dá vários aprendizados para que a gente coloque em prática a nossa sabedoria, a nossa instrução e ative o Espírito Santo para saber até que ponto certa coisa é boa ou não pra gente. Por isso o vídeo de hoje traz, né, como pauta o dorama. É pecado ou não é? Vamos conversar um pouquinho a respeito disso? Eu confesso, não tenho vergonha nenhuma de confessar para vocês, meus inscritos, pessoas que estão aí do outro lado me assistindo, que eu gosto de assistir dorama. Eu sou uma dorameira. Eu sou uma dorameira, me julguem. Eu gosto muito de assistir dorama, assistir as tramas. Eu me emociono às vezes. Quem nunca se emocionou assistindo Pousando no Amor? Quem nunca se emocionou, principalmente com Se a Vida Lhe Der Tangerinas? Minha gente, ninguém consegue segurar as lágrimas, porque são doramas lindos, histórias profundas, histórias que te tocam. Se você tem aí um pouquinho de humanidade dentro de você, você vai se emocionar com essas histórias. Mas por quê? Por que você acredita que isso é pecado? Ou por que você acredita que isso não é pecado? O que cerca essas histórias? O que cerca esses doramas? Primeiro, vamos ser bem realistas. Quem assiste um dorama quer assistir outro. Quem assiste outro, quer assistir outro, quer assistir outro. E assim você vai criando um vício, um ciclo de dorama um atrás do outro. E você sabe muito bem, assim como eu, se você assistiu já pelo menos um, que os doramas não são pequenos, não são histórias curtas, não são tramas pequenas, eles são longos, chega até a 16 capítulos, alguns chegam até bem mais do que 16, chegando até 30 capítulos, são completas novelas. E então, por isso, assim, vicia. Assistir dorama é uma coisa viciante. Se você não vigiar, você já tá terminando o último capítulo de um dorama com 16 episódios e já está procurando outro com mais 16, com mais 17, com mais 30. E você fica nisso e isso te cega de um jeito, te toma uma atenção completa de você, às vezes, varar a madrugada assistindo dorama, passar uma tarde assistindo dorama, completamente improdutiva na frente do seu celular, na frente da sua televisão, assistindo uma trama coreana atrás da outra, certo? Vamos ser realistas. Eu precisei me tornar dorameira para ter esse discernimento e entender até que ponto isso não é bom para quem é cristão e até para quem não é cristão, mas especialmente pra gente, né, que somos cristãos. Primeiro fato, te toma tempo. E se te toma tempo, te toma da presença do Senhor. Ponto. É pecado? É pecado. Por quê? Porque se está te tomando conta, se está te tomando tanto tempo e te tomando da presença do Senhor, isso já não é saudável, isso já não é legal, então se torna um pecado, né? Vamos ser bem sinceros aqui. E se te toma da presença do Senhor, você vai ficar igual aquelas virgens insensatas que estão lá na Bíblia, em Mateus 25, a parábola das 10 virgens, como aquelas virgens que saíam com as suas lâmpadas e não levavam uma vasilha com azeite, diferente daquelas virgens prudentes, né, preparadas. Foi nesse ponto que eu comecei a me incomodar, eu comecei a me comparar como uma virgem, eu comecei a me comparar como uma virgem insensata, que está sempre com o quê? Com a vasilha vazia, nunca está preparada e a gente nunca sabe nem a hora e nem o dia que o noivo vem. Eu fiquei pensando, caramba, eu tô há tanto tempo aqui na frente dessa televisão assistindo esse dorama e tem tanta jovem, tem tanto crente que estão o quê? Fazendo o quê? Orando, estão aí na igreja buscando a presença do Senhor, estão ali de joelhos no seu secreto e eu estava ali demandando grande parte do meu dia na frente da televisão assistindo um lindo dorama romântico. Então, quando se torna pecado? Quando você para de
de dar o seu tempo de qualidade para estar junto ao Senhor. Você começa a negligenciar a sua comunhão com o Senhor. Então, não só questão do dorama, questão de qualquer outra coisa que te toma da presença do Senhor, acaba prejudicando o seu relacionamento com Deus. E, de fato, isso tem acontecido muito. Tem muita gente deixando de ir para a igreja, deixando de ir para o culto, porque quer ver um capítulo, porque está preso a alguma coisa, não necessariamente a dorama, preso a alguma coisa que está ali roubando da presença do Senhor. E tudo aquilo que nos rouba da presença do Senhor é algo maligno, é uma armadilha do diabo. Ai, que crente neurótica, Alana, nada a ver. Tudo a ver. Coloque, ativa aí o Espírito Santo, vamos reacender a chama desse fogo aí e vamos prestar atenção no que a gente tem concentrado, em que a gente tem concentrado a nossa atenção, e impedido o nosso crescimento espiritual, impedido o nosso amadurecimento, né, na presença do Senhor. Isso é muito sério. Outra questão que eu também identifiquei em mim mesma como dorameira. Muitas vezes a gente está passando por situações difíceis em nossas vidas. Eu particularmente estou passando por algumas batalhas, algumas lutas, né, nos meus âmbito familiar, o marido acidentado e tudo mais. E a gente fica buscando alguma coisa para desopilar, a gente fica buscando alguma coisa para a gente relaxar. E o dorama, ele faz essas vezes, ele consegue, né, fazer essas vezes, porque são histórias leves, romances, e cheio de ternura, e cheio de romantismo, e enfim, você fica ali querendo assistir, e isso tem se tornado um conforto. E eu já ouvi algumas pessoas dizendo, esse aqui é o meu dorama conforto, é o dorama que eu fico zen, tranquila, eu coloco e fico relaxada. E eu comecei a fazer a mesma coisa, o meu dorama conforto, né, de fato foi 25-21, é uma história de jovem, uma história jovial, de um casal jovem, e é muito emocionante. De certa forma, você acaba se envolvendo mesmo sem a pretensão de se envolver. Você chora, você fica, caramba, não acredito nisso. Você fica, né, questionando várias coisas, enfim. É um dorama bacana? É um dorama bacana, certo? Mas ele não pode ser considerado o meu conforto, porque eu não sou cristã. Eu não tenho Jesus na minha vida, Jesus não é meu salvador, o Espírito Santo não é meu consolador. Por que eu vou buscar o meu conforto em uma história coreana? Tá entendendo? É sobre isso, eu odeio esse jargão, é sobre isso, mas a gente acaba falando às vezes sem nem querer. Mas é sobre isso, você não pode buscar o seu conforto em um dorama. Você tem que buscar o quê? Uma distração, é uma distração. Desligou, agora eu vou buscar o meu conforto naquele que verdadeiramente pode me confortar, me consolar e principalmente fazer uma coisa que nada, nem dorama, nem nada pode fazer por você. Te fortalecer. Oração é o conforto do crente e não dorama. E eu estava tão viciada, eu estava tão envolvida naquilo tudo que eu estava adaptando, eu estava absorvendo aquilo de que existe sim um dorama conforto. O meu conforto está em Jesus, o meu conforto está em oração, o meu conforto está em busca pela presença de Deus. Aí que a gente tem que se vigiar. Dorama é pecado quando ele se torna o teu conforto. Dorama é pecado quando ele se torna o teu vício. É exatamente sobre isso. É pecado? Não, não é pecado, tá? Não é pecado. Você pode assistir o que você quiser. A palavra já diz, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Mas a gente tem que ficar vigilante, porque certas coisas que não são pecado, de fato, elas podem se tornar pecado por causa de você. Ou de mim, vamos falar de mim, por minha causa, porque eu os coloquei num lugar onde não era para eles estarem. É um lugar reservado ao Senhor. Então aí você vai dizer aí, não, mas eu não faço isso não, Alana, isso é coisa de gente fanática, eu não sou dorameira desse jeito não, eu não perco o meu dia inteiro assistindo dorama, um negócio que não tem nem como. Peraí, se você, no momento em que você está livre, podia estar fazendo o quê? Orando, podia estar lendo a palavra, podia estar fazendo um devocional, você liga o seu celular e vai assistir um doraminha, eu sinto lhe dizer, você se tornou uma dorameira fanática, porque era exatamente o que eu fazia. Não podia perder uma oportunidade que já estava ali, com meu celular nos cantinhos e assistindo o quê? O meu lindo dorama e chorando ali, meu Deus, não vou ficar junto, eu não acredito nisso.
Então vamos vigiar. É bonitinho, é legal, é um passatempo bacana, mas ele não pode tornar uma pessoa improdutiva e principalmente não pode te afastar daquilo que interessa e daquilo que é eterno, ou seja, Jesus Cristo. E o vídeo de hoje era sobre isso. Era vamos dizer, uma confissão aqui, uma série de confissões, mas uma série de alertas, porque a igreja ela tem que estar o quê? Vigilante o tempo todo. Eu não falo igreja, o templo de concreto, eu falo igreja nós. Nós, como igreja, precisamos estar alerta o tempo todo. Satanás é muito ardiloso, ele sabe muito bem como trabalhar de forma despercebida. Ele não vem às vezes te atacando, mostrando sua cara, seus olhos, seus dentes. Ele vem muitas vezes assim, de forma muito sutil, nos roubando, nos fazendo esfriar espiritualmente, de forma velada, de forma maquiada. Por isso que nós precisamos estar o tempo todo em alerta, vigilante sim. Então, se você é dorameira assim como eu, ou se você tem alguma amiga ou conhece alguém que é dorameira e está cada vez mais esfriando espiritualmente, se envolvendo com uma história atrás da outra, um romance atrás do outro, manda esse vídeo para essa pessoa, né? Vamos nos reavivar espiritualmente e dar prioridade àquilo que deve ter prioridade, que é o nosso Senhor em todo o tempo, certo? Ai meu Deus, falei demais. E o vídeo de hoje era sobre isso. Eu espero que edifique a sua vida de alguma forma. Beijos e até o próximo vídeo.